Nação flamenguista, parece que a situação no Palmeiras também não é das mais tranquilas, né? Inclusive tem torcedor aí revoltado com a atual situação, né? Dentro de campo o time não joga um bom futebol e fora de campo parece que tem presidente aí tentando dar um golpe, né? Claro, quando a gente diz um golpe, tentando mudar a questão do estatuto, né, pessoal? E tem palmeirense aí que chutou o pau da bandeira, podemos dizer assim, né? Não concorda e fez fortes desabafos. Pessoal, a gente às vezes pensa que problema só tem no Flamengo, né? Que o Flamengo às vezes também, ele mesmo cria alguns problemas. No Palmeiras tá complicado, né? Tem assunto de SAF também no Palmeiras. Será, pessoal? Eu volto sempre a dizer, né? Às vezes eu vejo muita gente aí fazendo elogios a Leila Pereira, isso e aquilo, mas, pessoal, vamos ser bem realistas, a Leila Pereira não entende de futebol, né? Pode entender de administração, de empresas, aí ok, né? E outra coisa, Abel Ferreira já começa a ser questionado, já começa a ser colocado dentro das cordas, né? E depois que ele viu esse tumulto lá no Palmeiras, ele mesmo colocou um pé no freio na sua renovação. Será que Abel Ferreira desistiu? Será que Abel Ferreira vai abandonar o barco? Pelo menos é o que está deixando a entender, né? Pelo menos é o que até agora a situação é complicada. E o Palmeiras ainda joga com o Atlético Mineiro, né? Palmeiras que vive uma situação tumultuada aí, né? E eu sempre dizia, pessoal, Palmeiras não fez um bom Mundial, né? Muitos diziam, não, é exagero, o Palmeiras fez, tá aí. Ou todo o Mundial, não conseguiu vencer o Mirassol e agora tá nessa crise, né? E Flamengo tem Pedro, o Palmeiras várias crises. É dentro de campo, fora de campo, treinador, Leila, é muito problema, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal Turma do Amendoim, link na descrição. Vamos lá. Quando ele se reelegeu, já era para 3 anos. Quando foi trocado o estatuto, já era para 3 anos. E agora estão querendo dar dentro do mandato dela, no meio do mandato, Lugol. Ou seja, estão mudando a regra do jogo, querem mudar tudo que indica, pelo tudo que está saindo na imprensa. A gente viu o Fred Júnior, né, Lugol? Ele que veio com a notícia. O Fred Júnior veio com a notícia. Mas a gente alerta vocês há mais de 2 anos disso, que ela não ia ficar, ela ia entregar o clube de mão beijada. Tudo que ela fez, ela ia dar o clube para alguém de posterior a ela. Há 2 anos que a gente fala, olha, abram o olho, a Leila não vai entregar desse jeito o clube. Tá aí, Lugol. Agora fala-se em mudança de estatuto, se vão mudar o estatuto, alguns recuaram um pouco no clube, a coisa não foi bem vista. Vamos comentar, André. Existem as duas partes, então olha, Lugol, tem muita coisa para acontecer. E o momento esportivo não é favorável para isso, hein, Lugol? Não é favorável. Tanto é que o Abel recuou em renovar o contrato imediatamente. Recuou, Lugol. Recuou. Boa. Então vamos começar a falar desse assunto aqui. Então, rapaziada, 1.400 pessoas já vão chegar sentando o dedo no like. Já vão começar. Tem muita coisa legal. Danilo Botafogo, Carrascal no Flamengo. Ontem, né? Fred Júnior, informação aí do Fred Júnior, que trouxe a seguinte informação. E a gente já tem trazido. Rapaziada que acompanha aqui, deixa eu até colocar em primeiro plano aqui, primeiro, antes da gente falar disso. Aqui no canal, você sabe que a gente traz a informação adequada, principalmente quando é do clube. Aqui você tem informação em primeira mão. Dentro do clube você pode garantir que aqui tem informação até mais do que jornalista, porque a gente conhece muito o clube. E a gente já vem falando há mais de 2 anos aqui, para você que acompanha o canal, que a tendência é a Leila Pereira não abandonar o Palmeiras em 2027. Nós falamos isso aqui, ó, por várias vezes. Quem tá aqui no canal há mais tempo vai confirmar o que a gente falou. E aí eu falei, olha, pode acontecer mudança, muita coisa. Ninguém ia botar dinheiro em piscina, em avião, em Arena Barueri. Isso era só minha opinião, não era informação. Era minha opinião do que eu conheço de Palmeiras. E aí, ontem, informação do Fred Júnior é que está sendo feito um movimento dentro do clube, encabeçado por uma chapa política na qual, inclusive, eu fui candidato em 2008, me convidaram, inclusive, para que não perpetuasse a política do Mustafa Contursi pelo clube. Então, essa mesma chapa política, informação do Fred Júnior, não é minha, não. A mesma chapa política UVB estaria encabeçando um movimento
para que mudasse o estatuto e mudasse para 3 mandatos. Leila, né? Ou seja, a Leila Pereira, que hoje está fazendo o seu 2º mandato, ficaria mais um até 2030. Ou seja, um movimento encabeçado por um grupo político que lutou tanto para que não se perpetuasse o Mustafa Contursi no clube, na qual eu o apoiei na época, hoje luta para deixar a Leila Pereira por mais 3 anos. Então, uma vergonha, isso não pode acontecer. É um pedido que eu faço, eu como sócio do clube e com o canal Turma do Amendoim, vou lutar com todas as forças para que isso não aconteça. Eu não sou de grupo político nenhum, já vou deixar claro, não gosto de política, acho sujo, um tá de um lado, outro tá do outro, mas contra esse tipo de coisa, eu em primeira pessoa estarei estatuto, né? Contra esse movimento de mudar o estatuto do clube. Totalmente contra, protegendo os interesses do Palmeiras e desse grupo que lá atrás não queria que o Mustafa se perpetuasse e agora fica lutando para a Leila se perpetuar. Então, para mim, é uma vergonha o que está acontecendo, André. E vou dar nomes. A turma da Vila Romana, ela se juntando. E bem feito para Buozzi, bem feito para Everaldo, que ficaram lá lambendo. E a gente falou, olha, cuidado. Lembra do Serafim, eu avisei. Cuidado, que vocês ficam lambendo ali, vocês não sabem como, nem sabem como funciona o Palmeiras. Isso aconteceu com o Serafim lá na década de 90. 96. Quando o próprio Avalone falava, Serafim, cuidado que você vai tomar uma rasteira, e tomou. Mustafa veio lá, tirou... Lugó, o Serafim estava... Nós estávamos na festa da casa no Jomir Betting, o Serafim Del Grande estava na festa... O Capelani fez uma pergunta pro Abel, falou lá dos 500 milhões, e ele levou para o âmbito financeiro. Verdade. Desviou o foco, né? Isso. Ele desviou o foco da resposta e não respondeu. O foco deles são esses gastos absurdos aí de contratação do monte de bagre. Gastou mais, o Palmeiras gastou mais de 100 milhões de euros e um monte de jogador que ele não consegue colocar pra jogar. É isso. Mas o time não joga, Lugó. A gente até falou assim, não sei nem se é o jogador mais. O Paulinho, infelizmente, aconteceu o que aconteceu e a gente falando, olha, não deu certo a operação, esse cara não vai jogar. Combinou com o quê? Ele operar de novo. E a gente falou muito antes de qualquer um que... não, está sendo preparado. Imprensa oficial, hein? Imprensa oficial que cobre o Palmeiras, que está todo dia lá. O Paulinho está sendo preparado para jogar o Mundial. E deu no que deu. E aí agora começa a falar, não, pode ser que em outubro, começo de novembro, o Paulinho já esteja à disposição. Porque o campeonato vai até dezembro, aí começa com essa historinha, com essa ladainha, Lugó. Assim, Lugó, é nítido o quadro do Palmeiras hoje. O Palmeiras vai adoecer, Lugó. O Palmeiras vai adoecer. Uma presidente que não entende futebol. O caminho está traçado, André. Se ela ficar 9 anos, uma presidente que não entende de futebol, Lugó, a conta vai ser absurda ser paga lá na frente. E o pior, André, o pior assim... Não, pior, você vê a coletiva do Abel, além dele ter distorcido a pergunta do Capelani, porque 1 bilhão é porque a gente recebe a receita e eu sou responsável. Abel, você não é responsável. Você não é responsável pela base. Hoje, se o Palmeiras tem 1,5 bilhão, quem merece todo esse crédito, ou 80% dele, se chama João Paulo Sampaio. Então, Abel, não vem querer se vangloriar com um trabalho que não é teu. Não vem se vangloriar de um trabalho que não é teu. Muito pelo contrário. Você tenha denegrido a base nos últimos tempos. Quem tem revelado o jogador e colocado na tua mão e que você não faz jogar se chama João Paulo Sampaio. E até o Cebola hoje é melhor do que esse Abel Ferreira. Agora, vim falar isso. Olha o quanto de contratação, André. O Palmeiras 6, daqui a pouco a gente vai falar do Carrascal no Flamengo, Danilo do Botafogo, que eu tô irritado. Danilo do Botafogo. É brincadeira. Nós estamos para perder o Richard Rios e não tem um cara, vamos demorar mais quanto tempo para trazer o substituto do Richard Rios? Para trazer o substituto do Danilo, o Danilo já está voltando para o Brasil e nós conseguimos um substituto agora há pouco, que é o Evangelista, quem que é Emiliano Martinez, sempre tem que vir um bagrezinho, uma aposta. Então tá aí, um absurdo, 100 milhões de euros, André. Olha os jogadores que foram pedidos e que não jogam. Eu nem sei avaliar. Era para ser líder do Campeonato Brasileiro. Me diz, 100 milhões de euros, Hugo, era para ser líder do Campeonato Brasileiro. Dinheiro não conta? Não. Dinheiro bem gasto e na mão de técnico bom, conta sim. Pessoal, a turma do amendoim aí descascou pra cima de Abel, né? E vamos ser realistas, né? Eles falaram mais do que é verdade, né? Mais do que é verdade. Primeiro é a questão aí de Leila Pereira querer
ficar no mandato mais de duas, né? Mudando o estatuto, né? Isso aí tá deixando os palmeirenses não gostaram da ideia, né? Dispararam. Ainda bem que no Flamengo Rodolfo Landim até tentou, né? Mas não colou muito, não. Dificilmente alguém chega no Flamengo e vai tentar mudar o estatuto. Quer dizer, tentar é uma coisa, né? Agora, conseguir, pessoal, é diferente, né? Tentar, eu acho que qualquer um tenta, mas no Flamengo não tem isso aí, não. Ninguém vai conseguir mudar o estatuto, né? Até porque os caras lá são bastante rígidos, né? Eu sei que tem muita gente aí que talvez até aceitasse, né, mudar o estatuto, mas no Flamengo ninguém aceita. Uma coisa é certa. A turma do amendoim fez o alerta aí, eu acho que eles estão certos. A partir do momento que você gasta 100 milhões de euros em contratações, eu acho que não. Se fosse o Flamengo, as cobranças estavam grande. Mas não lá de dentro do Flamengo, né? A parte de fora, né? A mídia, os Santos, os rivais, tava tudo fazendo alerta aí, né? Que o Flamengo gasta muito, que o Flamengo não ganha nada, isso e aquilo. Quando na verdade o Flamengo essa temporada não foi sequer foi no mercado, né? Ok, tá indo agora, né? As informações que o Flamengo contratou o Carrascal, vai chegar no Rio, pode até assistir o jogo amanhã no Maracanã. Mas o Palmeiras aí, eu acho que o Palmeiras vem gastando dinheiro aí com jogadores, que eu vou ser bem realista, pessoal. Jogadores ali que, pra mim, são fraquíssimos. Por exemplo, Vitor Roque. Pra mim é um atacante fraco. Vitor Roque hoje, ele não jogava de titular no Flamengo. E olha lá se pegasse menos reserva, viu? Porque eu sou sincero a dizer, o Wallace Ian é muito melhor do que Vitor Roque, pessoal. Eu não troco o Wallace Ian por Vitor Roque, troco não. E olha que o Palmeiras vem fazendo uma campanha aí que tá deixando os torcedores revoltados, né? Muita grana investida e pouco futebol apresentado. Mas de quem é a culpa? Ok, quando você tem uma equipe, pessoal. Quando você tem uma equipe que de um time. Por exemplo, vamos lá. O Flamengo jogou bem contra o Santos? Não, a gente não tá acostumado a ver o Flamengo jogar esse futebol, né? A gente sabe que o Flamengo joga melhor, né, pessoal? A gente sabe disso, né? O Flamengo joga melhor. Só que tem um porém aí, né? O Flamengo joga melhor? Joga. O Flamengo jogou tão mal? Não. Acho que o Flamengo jogou bem na medida do possível, né? Poderia ter jogado melhor. Mas por que é que nós estamos dizendo isso? Por que é que eu estou dizendo isso? Porque individualmente, quando você faz uma análise individualmente, ninguém foi bem no Flamengo nesse jogo do Santos. Mas o coletivo apareceu. Como assim? Como o coletivo apareceu? Eu vou lhe explicar. O Flamengo foi mal na parte de finalização. Não conseguiu finalizar bem. Por exemplo, Gonzalo Plata não foi bem. Luiz Araújo não foi bem. Bruno Henrique não foi bem. Arrascaeta não foi bem. O Wesley não foi bem. O zagueiro também não foi bem. Mas quando você parte de um princípio da parte coletiva, sobressaiu. O Flamengo dominou o jogo, foi 75% de posse de bola, rodou a bola. Só não conseguiu achar infiltrações, né? Até conseguiu achar ali no lance com a Arrascaeta, né? Servindo o Gonzalo Plata, que ele dá uma cavadinha no goleiro. Mas é isso que eu tô dizendo, pessoal. Os jogadores individuais estão mal, mas o coletivo sai. Mas o do Palmeiras nem tem o coletivo e nem tem a parte individual. Aí é uma pergunta, será que a culpa é só do como é que a gente pode dizer? Será que a culpa é só dos jogadores? Será que a culpa também não é do treinador, pessoal? Que não consegue armar um estilo de jogo, um esquema de jogo. Eu já começo a duvidar de Abel Ferreira, né? Aquele treinador que era bastante elogiado
no início da temporada, hoje já começam as críticas, né? Críticas e críticas merecidas, né, pessoal? Palmeiras foi o único brasileiro que não venceu um europeu no Mundial, pegou o pior europeu e não venceu. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas foi nas quartas de final. A gente sabe que foi, mas não jogou bola. O Flamengo foi nas oitavas e jogou mais bola do que Palmeiras. Mesmo pegando 2 adversários que pra mim foi top de linha, inclusive um foi campeão. E o Flamengo venceu o campeão. Isso aí a mídia toda esquece. Eu não vejo ninguém dizendo aí, o Flamengo foi o time brasileiro que venceu o campeão. Agora, se fosse o Botafogo, por exemplo, se o PSG fosse ter sido campeão, a mídia toda semana estava em cima. O Botafogo foi o único que venceu o campeão. Porque o Botafogo fez um gol no PSG. Até essa semana eu escutava. Até antes do jogo do Chelsea, da final, né? O Botafogo foi o único time que conseguiu fazer um gol no PSG. Do mesmo jeito era se o Palmeiras tivesse vencido o Chelsea e mesmo assim o Chelsea tivesse sido campeão. Aí todo mundo tá dizendo, o Palmeiras foi o único time que venceu o campeão, o Chelsea, né? Mas como é Flamengo, a gente sabe como é que funciona. Passa despercebido. Mas é um absurdo, é um absurdo. É absurdo o geral do Palmeiras, pessoal, esse ano. Se você for passar uma limpa, for pegar um caderno e for escrever a história do Palmeiras esse ano, é um absurdo. Por exemplo, que agora não ganhou nada, perdeu o Campeonato Paulista, não jogou bem o Mundial, não vem jogando bem o Brasileiro. Eu sei que muitos vão dizer, mas o cara é quarto ou é quinto colocado, ok, né? Pelo elenco que tem, para estar lá na parte de cima, né? Pelo investimento que fez, mais de 100 milhões. É bom sempre estar batendo nessa teclazinha, né? 100 milhões. Mas não é de reais não, pessoal, é euros. Dá aproximadamente ali quase 600 milhões de reais. É muita grana investida e pouco futebol apresentado. E o pior que Abel sempre é como o Lugo aí observou mais André, né? Ele sempre está pulando as perguntas. O cara faz uma pergunta sobre o rendimento do Palmeiras depois de ter um investimento alto. Ele disse que teve um investimento porque vendeu uma coisa, não tem nada a ver com outra. O cara quer saber por que não tem rendimento. Por que é que o Palmeiras não consegue ter rendimento? Será que Abel só conseguia fazer alguma coisa com pouco? Fica-se a pergunta, né? E os palmeirenses aí estão querendo saber, né? O Flamengo joga aí amanhã, pessoal, contra o Fluminense. A gente espera que faça um grande jogo e conquista a vitória, né? E volta aí para a parte de cima da tabela. Ainda está na parte de cima, mas quando eu digo na parte de cima, né? Que assuma a liderança novamente. É importante, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.